Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos aqui passar para vocês um pouco sobre o LaTeX. LaTeX Overleaf. LaTeX Overleaf. O que é uma linguagem de programação? Bom, todo sistema ele é formado por códigos, né? Alguns a pessoa necessita programá-lo e outros ele é bem, a gente chama wizard, né? Ou seja, de arrastar, de clicar e não é necessário saber, conhecer alguma linha de código, né? Por exemplo, quando você usa o Word geralmente ele ele não precisa de saber uma programação, né? Você utiliza o que lhe é mostrado, né? E você vai e tudo que é mostrado lá no Word, você consegue deduzir, né? O Word, geralmente os aplicativos que nós utilizamos, né, de música, são aplicativos, não são nem programadores, né? São aplicativos que você utiliza sem precisar de um conhecimento de linhas de código, né? O, esse programa que foi proposto para a gente, né, o LaTeX Overleaf, ele já exige que você conheça um pouco de programação. Não programação avançada, mas é conhecer como se procede uma programação. Geralmente, a, existem vários tipos de programação, linguagem, né? E primeiro assim, o que eu quero passar para vocês, o que é uma linguagem? Linguagem. A linguagem, ela é muito parecida, e isso veio na linguagem de computador, da questão de idiomas, né? Você tem que saber uma linguagem para se comunicar de uma forma mais eficiente e até necessária, né? Para você conseguir algum resultado, né? Não tem como eu chegar nos Estados Unidos e falar português, falar italiano, sendo que o pessoal fala inglês, né? Então tem que conhecer a linguagem para poder me comunicar. E não só em outros países, mas também quando você tem, por exemplo, um idioma, não um idioma, mas uma linguagem própria de uma área, né, como é o direito, que tem muitos termos que são usados por eles, e existe uma liturgia para se falar no tribunal, e se você não conhecê-la, é muito difícil você entender e também passar, né, a informação para um juiz. E aí vai em outras áreas, né? Computação, engenharia, todas elas têm uma linguagem, né? Uma linguagem própria. Computador é a mesma coisa. Você tem várias linguagens para programar, né? Você tem, por exemplo, Java, você tem Python, Python, né? Acho que é assim que se escreve. PH, Python.
Python, você tem umas que são mais comuns, você vê em navegadores, né? HTML, linguagens tipo. Qual outra? PHP. São linguagens que você usa para que esse código seja interpretado por um computador e esse computador consiga realizar alguma tarefa com ele, né? Que é o resultado final. Então, quando você tem a programação, você chega nisso. Tá. Existem programações que é de alto nível, de baixo nível, uma se aproxima mais do nível de máquina, a outra se aproxima mais do nível humano, e todas têm vantagem e desvantagem. Quanto mais próxima da linguagem humana, mais pesada ela é e menos possibilidade de manipular a máquina você tem. Quanto mais próxima da linguagem de máquina, você tem uma opção de manipulações, até de memória, alocação de memória, limpar a memória que outras linguagens não forneceriam, né? Aí, então, esse é o mundo das programações. Tem programações que são bem simples, né? É, e tem outras que podem dar um leque mais ampliado de tarefas, de opções de execuções, de programação em celulares, programação em robótica. Outras não, outras são bem simples, né? Por exemplo, nós temos de bem avançada, né, Java, que são programações em que você entra com dados, manipula os dados, guarda ele em banco de dados, devolve em relatórios, então ele tem uma porção de coisas que você pode fazer. O HTML, o Java, o Python, o PHP são desse estilo. O HTML, ele é uma linguagem que você programa por tags, né? Que a gente chama tags, né? Tá. Por tags. Que é um pouco parecido com o que a gente vai usar aqui. Então, o que você tem de resultado aqui? Só com HTML você consegue fazer uma página de internet, mostrar algumas figuras, mostrar textos, né? E só isso. Para você fazer mais além, né, um banco de dados, conexões, você tem que usar outras linguagens para auxiliar. Mas ela atende o que ela se propõe, que é fazer uma página bem simples. Tá. Então, depois de passar essa história da linguagem de programação, o que nós temos aqui? Nós temos essa linguagem, né, que é a LaTeX, qual o objetivo dela, né? O objetivo dela é fazer relatórios, né? Relatórios bem elaborados, relatórios que para atender o universo acadêmico. Ele talvez fosse comparado com o Word, né? Mas o Word ele é muito de utilizar ferramentas de arrastar, de clicar, e isso deixa muito pesado. É uma forma de programação, é uma forma de utilização que você tem que estar sempre reconstruindo tudo, não tem como você referenciar, né? Então, o hoje não é tão é, é, utilizado com uma facilidade, não com mais facilidade, mas com um resultado, né, bem mais, com a qualidade bem maior, superior, do que você usar o LaTeX, né? O, então, mais ou menos é isso, né, que tem que passar, né? As programações, existe também uma sistemática de histórico da top-down. Que é programação top-down? É aquela que você vai, põe uma linha de código, outra linha de código, outra linha de código, outra linha de código, outra linha de código, e ele executa de cima para baixo.
né? Pode ter loops, né? Aqui para, volta, para, mas ele vai sempre top-down. Tem umas programações que são orientadas a eventos, que você cria, por exemplo, tem uma tela, você cria um botão, cria um campo aqui para a pessoa digitar, cria aqui um outro botão para apagar, um botão para passar para maiúsculo. Daqui a gente chama orientado a eventos, né? E também nós temos uma ideia que é a programação orientada a objeto. Orientado a objetos. Essa tipo de programação, ela, ela é muito boa porque assim, quando você programa das outras formas, você é, vai fazer um carro, você cria a roda, cria a outra roda, cria a carcaça, cria o volante. Você criou isso, depois você dá cor, você põe um tipo de roda e outro tipo de volante, né? Quando você tem uma programação orientada a objeto, você pensa que todo objeto, todo carro que você deseja criar, ele já tem roda, ele já tem a sua carroceria, né? E tem o seu volante. Se isso é comum para todos os carros, você precisa só mesmo dar algumas características da roda, do volante e da carroceria, né? Como cor, densidade, tamanho, né? Então você reusa códigos, você reusa. Então você não precisa programar toda vez tudo inteiro, porque você pode unicamente herdar, né, ou reuso, né, de códigos para montar um novo, modificando apenas algumas qualidades. Algumas qualidades do novo objeto que você vai criar. Não precisa ser totalmente criado, que como já foi criado e as características são comuns, as coisas que são diferentes você muda. Isso é mais ou menos, bem por alto, uma programação orientada a objeto, que é usada por Java e que é usada por PHP, Python. Aí tá. Aí você vem e fala assim, Gilberto, para que você está fazendo tudo isso? Para que você está passando esse conhecimento? Sendo que eu só quero mexer com LaTeX. Bom, agora vamos direto para o LaTeX. É o seguinte, o LaTeX, ele quer montar para você um documento. Primeira coisa, ele precisa saber que tipo de documento você está usando. É mais ou menos assim. Quando você quer montar um documento, vamos pensar num projeto. Você pode construir um projeto, não um projeto, vamos pensar numa coisa bem simples assim, numa apresentação. Você tem vários tipos de apresentação para um dado tema, né? Vamos falar sobre, por exemplo, escola. Você pode pegar e explicar no quadro, né, a origem da escola, como ela surgiu, tudo, usando o quadro, né? Você também pode fazer um cartaz, né? Você vai precisar de uma cartolina. E você pode apresentar também uma maquete, né? E essa maquete vai precisar de um isopor, né, para você construir ela. Estão vendo que para atingir o mesmo objetivo, né, que é para passar para alguém algum conhecimento, apresentar alguma coisa, eu utilizei três ferramentas, né? O quadro, o cartaz e o, a maquete. Mas, por exemplo, se eu for usar o quadro, se eu for passar escrevendo, vou precisar de um quadro. Se eu for passar
cartolina, com cartaz da cartolina. E se eu for passar com o conhecimento, a apresentação, for passar ela com o, a maquete, eu preciso de isopor. Então eu tenho que falar pro meu programa o que eu quero. Se eu quero um artigo, se eu quero um livro, se eu quero, sei lá, um caderno, para ele entender o que eu quero. Pronto. Falei o que eu quero, então já estou com aqui o meu documento, né? E nesse documento eu tenho que dar uma assinatura para ele, né? Tem que falar quem é o autor, que sou eu, tem que falar o título, né? Umas coisas assim que são fundamentais do meu documento. Só que aí, para eu trabalhar nesse documento que eu estou fazendo, a gente volta às apresentações lá que eu falei dos três tipos, né? Quadro, cartaz do e da maquete. Bom, eu posso pegar materiais, por exemplo, eu vou dar aula no quadro. Eu, eu vou precisar do que? De giz para dar aula no quadro. Eu poderia estar com a cola ali? Poderia, mas eu vou usar? Não. Eu poderia estar com, sei lá, palitinho de churrasco de madeira? Poderia. Vai me utilizar? Não. Então, eu tenho que usar aquilo que eu tenho que habilitar, colocar para mim à disposição aquilo que eu vou usar. Posso deixar outras coisas, mas seria desnecessário ocupar espaço e não ia atender minha necessidade. Então, eu tenho que habilitar alguns pacotes, por exemplo, o que eu tenho que levar dentro de uma caixa para que isso funcione, né? Por exemplo, se eu precisar de uma caixa de giz, eu tenho que levar essa caixinha de giz lá para minha aula do quadro. Eu não preciso de aula de giz para fazer maquete. Então eu vou usar as caixinhas, os pacotes chamados use pack. Deixa eu ver o nome aqui. É use package. Use package. Package. Usar um pacote. O que quer dizer isso daqui? Isso daqui, igual eu falei, a gente vai pegar uma caixinha com as ferramentas para trabalhar. Eu posso usar todas? Pode, mas é desnecessário. Você pesa o seu programa e não vai utilizá-lo. Então é sempre bom você falar quais são os user packs que você vai usar. Se você vai usar uma ferramenta para fazer um trabalho, vamos trazer isso daqui agora para o LaTeX. Se você vai fazer um trabalho de história, possivelmente o que você vai precisar? Você vai precisar escrever um texto, você vai precisar de imagens, você vai precisar talvez de algum gráfico de população. Mas será que você vai precisar de uma integral num trabalho de história? Você vai precisar de uma derivada? Não. Então, assim, pode até ser, né? Mas no contexto geral não precisa. Então, você não precisa de um pacote com a caixinha, né, de coisas de matemática para você fazer seu trabalho, ou seu artigo, ou sua publicação de história. Então, esse pacote você pode tirá-lo. Agora, quando você usa para física, química, o pacote de matemática é extremamente importante. Então, esses pacotes são isso. Tem vários pacotes que servem para fazer cabeçalho, fazer rodapé, fazer figuras, importar figuras, fazer matemática, estatística. E, e você vai pegando esses pacotes e vai utilizando eles à medida que você for precisando. Isso é bom porque muita gente às vezes coloca todos os pacotes que existem no mundo no código, né? Pra assim, se eu precisar tá lá. Só que é a mesma coisa. Vamos supor, por exemplo, que você vai dar uma aula para fazer uma maquete. E o que você precisa fazer maquete? Você precisa de
o isopor, você precisa de, às vezes, um papel para fazer, sei lá, um gesso, umas coisas assim, para você fazer essa maquete. Mas você não precisa de giz. Mas você deixa lá o giz, né? Qual mais outra coisa que você não precisa? Por exemplo, você vai colocando um monte de coisa, vai colocando apagador, coloca uma série de itens que você não precisa. Aí para você montar sua maquete fica mais difícil, porque você tem uma série de itens que você nunca vai usar, né? E estão lá disponíveis, só que está só te atrapalhando, né? Mesma coisa que vai dar aula no quadro, né? Se você for lá no seu, na sua mesa lá no quadro, cola, tesoura, palitinho de churrasco, bolinha de isopor, tá lá disponível. Só que você vai dar aula e não vai precisar dela e tá lá ocupando espaço. Então, mais ou menos é isso daqui que nós temos, né? Na programação. E depois, se você tiver aqui o tipo de documento, né? O tipo, que é onde vai escrever. Se tiver assinado aqui, né, como autor, você falado pelas use package, quais são as ferramentas que você vai usar? Aí sim que você começa, begin, você começa o seu documento e vai ter um final dele. Aí aqui que você vai colocar uma série de comandos para produzir o seu texto, né? Lembrando sempre disso, que antes de você produzir seu texto, você tem que colocar esses itens. Vamos lá para... Bom, aqui o que, é que nós temos? Aqui nós temos, primeiro, já vemos aqui no começo, né? Document Class, que é um artigo e é no formato A4. Título, autor, que é a assinatura, né, do seu documento. E aqui vem todos os User Package que você vai utilizar para fazer o seu documento, né? Eu vou pôr uma figura, eu vou usar uma graphic, eu vou utilizar uma uma digitação em português, vou usar então esse label aqui, né? E, e assim, é, aqui, claro que não é necessário você entender bem por que é dessa forma que escreve, mas aqui tem muito parecido com orientado a objeto, né? São parâmetros que você passa para uma função, né? Os pacotes, eles são reuso, né, de códigos maiores, né, que tem uma função genérica e você vai especificando através desses parâmetros, né? Que se esse daqui é formatar, que é a formação genérica, esses são os parâmetros que se fornecem para formatar o texto, né? É, e aqui são pacotes matemáticos para construir limites, funções e outras coisas, né? Então você usa isso daqui, né? Igual eu falei, são as ferramentas que você vai utilizar. E você vai, depois que você tem as ferramentas, você começa o texto. Begin document e end document. E aqui você vai colocando seção, é, o texto, formata, tudo que está aqui dentro do texto vai estar aqui. Aí você precisa saber os códigos para formatar esse texto, né? E para alinhar ou numerá-lo. E cada um desses itens, né, ele tem uma biblioteca, né, que enumera, que permite você desenhar, hifenizar, colocar tabelas. E você tem sempre que lembrar que caso você não lembre, ele te responde aqui pelos erros, né? Ele te dá aqui uma
ele tem no recompilar dele aqui, ele te apresenta erros, né, que são mostrados no código. E muitos desses erros é a falta da biblioteca ou do use package. Então, ele também tem erros de ortografia, ele fala tudo isso aqui nos erros, né? Os erros deles é bem detalhado assim. E, e assim, qual é a dica que eu dou para estudar? Como é que faço para estudar esse negócio de programação? Primeiro, não precisa ficar decorando essas coisas, porque ele é, ele, ele te dá, né, por exemplo aqui, à medida que você vai escrevendo, ele te dá aqui, né, a opção, né, do que você quer. Aí você clica nele e ele completa. Né? Você quer usar um pacote? Esse daqui, o que, que ele faz? Ele identa a primeira linha, né? A primeira linha vai ficar junto com as demais. Aí tem outra aqui, a primeira seção, a introdução, essa introdução. Por centralizado, ele centraliza o parágrafo. Então, isso tudo aqui são códigos, né? Para você utilizar para chegar no resultado. Uma dica que eu dou para você lembrar o que, que faz cada desses pacotes é à medida que você for usando, você coloca esses. Por exemplo, eu usei esse daqui, que é para mostrar o tipo de documento, né? O tipo de documento que eu vou usar. Né? Esse daqui, para fazer gráficos, né? Fazer tabela. Esse daqui, passar para português. E sempre que você for usando uma package, você cola aqui no bloco de notas e faz uma descrição aqui na frente, né? Daqui para formatar BNT, esse daqui para ajustar o texto de com outras fontes, aqui pacotes matemáticos, daqui alinhar a primeira linha, esse daqui para controle de espaçamento e coloque, né, as opções de parâmetros para ver quais são as outras opções que ele fornece. E tudo isso é daqui para enumeração, quando você tem alguns itens, né, no seu texto acadêmico e você precisa enumerá-los, você utiliza essa função aqui, esse use package enumerate aqui. Para cores também você pode utilizar esse Xcolor. E aí vai. À medida que você for utilizando, vai colocando aqui. Não precisa decorar, né? Geralmente, quando a gente programa, a gente não decora esses códigos. A gente simplesmente vai armazenando, por exemplo, eu quero saber como faz um parágrafo. Você vem aqui, copia o código e cola lá e se ajusta o que você precisa, né? Geralmente a gente copia muito e cola, né? Deixa eu botar aqui no projeto. Dois. Bom, como tá aqui, né? A gente, se for usar, né, um código, né? Você pode copiar de outro, assim, por exemplo, eu achei bonito que esse cabeçalho aqui, que é esse daqui, então o que, que eu vou fazer? Eu vou lá e copiar esse pedaço que faz isso, copio, colo no meu código, esse daqui eu gostei, aí você pega um outro documento e vê, não, daqui eu gostei, tudo, aí você vê aqui no pedaço, copia e cola. Né? E é assim que você constrói todo o seu programa. Não tem muito
que fica decorando linha de código, isso daí. Você tem que saber como é que usa, né? E outra forma também são as apostilas. Eu gosto muito de apostila. Por que que a apostila ela é boa? Porque você pode é, ver o texto, né? Ver se tem alguma apostila aqui. É porque assim, as apostilas, o bom delas é que você tem uma, um, falando da linha de comando, mas ela não, ela, você permite que você copie depois o resultado, né, ver o resultado e você pode copiar o código, né. Quando você tem vídeo aula já é mais complicado tomar esse tipo de, você só vê, né, você não participa, né, você vê a pessoa fazendo lá é muito tranquilo. Então é melhor pegar apostilas, né, de PDF e ver os códigos e também poder copiar e colar lá no LaTeX e ver o resultado, né? É assim que a gente aprende a estudar com programação, é vendo códigos e executando eles. Não é só lendo, não é leitura, né? Se você estudar só lendo ou só vendo, possivelmente você não vai aprender, porque é, a programação ela é muito mais fácil de se aprender se você fizer e rodar e entender o código e não vendo o pessoal fazendo tudo, porque você vai acabar se esquecendo. Você tem que associar, né, o que aquilo faz e o resultado que aquilo dá. E saber também procurar, né? O importante também é saber procurar, gente. Um abraço, mas que tenha gostado do vídeo aí.